Boa noite a todos. Boa noite. Abertura dos trabalhos. Convoco o senhor segundo secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores, certificando após o número de presentes. Hélio Donizete de Lima Jardim. Presente. Fábio Bueno da Silva. Presente. José Antônio Ramos. Presente. José Carlos dos Santos. Presente. Márcio Abrão de Oliveiras. Presente. Milton Custódio. Presente. Paulo Roberto Fagundes. Presente. Pedro Donizete de Godoy. Presente. Roberto Zamana. Presente. Senhor presidente, os 9 vereadores estão presentes. Acordo suficiente para o início dos trabalhos. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, às 19h30, declaro abertos os trabalhos desta 9ª sessão ordinária de 2018. Pequeno expediente, discussão e votação de atas. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária. Ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Tuiuti. Senhor presidente, gostaria de solicitar, fazer um requerimento, pedindo a dispensa da leitura da ata, já que todos os vereadores possuem a cópia. Submeto ao plenário o requerimento verbal do vereador Hélio Donizete de Lima Jardim para a dispensa da leitura da referida ata. Coloque em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar-se. O requerimento verbal foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata da 8ª sessão ordinária. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários queiram se levantar. A ata da 8ª sessão ordinária de 2018 foi aprovada por unanimidade. Entre as correspondências recebidas, damos destaque às seguintes matérias. Ato da mesa número 6 do Legislativo. Do Executivo. Ofício GP 209/2018. Decreto 21/2018. Decreto de estado de emergência no município. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura. Ofício GP número 209/2018, referência ao decreto número 21/2018, o assunto: ciência do decreto anexo. Presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Milton Custódio. Prezado senhor, sirvo-me do presente para dar ciência a esta Casa Legislativa acerca da elaboração do decreto número 21/2018, que dispõe sobre situação de emergência em virtude dos reflexos da paralisação dos caminhoneiros em todo o território nacional. No mais, encaminham em anexo a este ofício o decreto em questão, para maior elucidação do exposto, à disposição para diminuir eventuais dúvidas. Subscrevam-me, Prefeito Municipal Jair Fernandes Gonçalves. Não. Jair Fernandes Gonçalves, Prefeito Municipal de Tuiuti, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais. Considerando o impacto e a gravidade dos efeitos decorrentes da paralisação nacional dos caminhoneiros, iniciada em 21 de maio de 2018, com o desabastecimento de bens indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais, sem previsão de normalização dos serviços. Considerando a necessidade da manutenção dos serviços públicos essenciais em função do interesse público nos casos de situação de emergência. Considerando a previsão do artigo 5º, parágrafo 25, 5º, 25º da Constituição da República Federativa do Brasil, que, protegida enquanto cláusula pétrea, autoriza a intervenção do Estado na propriedade privada, nos casos de emergência configurada para os fins de atendimento do interesse público primário e, considerando que saúde e segurança configuram direitos constitucionais sociais fundamentais, descritos no artigo 6º da Constituição Federal.
Artigo 1º. Fica declarada situação de emergência em todo o território do município de Tuiuti, em virtude dos reflexos da paralisação dos caminhoneiros em todo o território nacional. Artigo 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência, ora declarada, fica criado no gabinete do prefeito o Comitê de Gerenciamento de Crise, com a seguinte composição. Primeiro, a quem caberá a coordenação do colegiado. Segundo, chefe de gabinete do prefeito. Terceiro, chefe de administração e finanças. Quarto, assessor jurídico. Quinto, secretário municipal de educação. Sexto, chefe de obras, projetos e serviços públicos municipais. Sétimo, chefe do departamento de saúde. Parágrafo único. O Comitê de Gerenciamento de Crise será secretariado pelo senhor Walter Pavese Filho, chefe de gabinete. Artigo 3º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sobre a coordenação da chefia do gabinete, nas ações de planejamento e respostas às ações necessárias à manutenção de serviços essenciais. Artigo 4º. De acordo com o estabelecido no artigo 5º, inciso 25, da Constituição Federal, autoriza-se às autoridades administrativas diretamente responsáveis pelas ações de resposta, em caso de risco iminente a, primeiro, apreender combustível estocado de postos privados, a fim de abastecer veículos destinados a serviços essenciais inerentes à preservação da vida humana. Segundo, suspender os serviços administrativos não essenciais com vistas à economia de combustível. Terceiro, suspender os serviços ou os abastecimentos dos veículos da frota municipal destinados aos serviços gerais e mantê-los estacionados nos pátios da Prefeitura Municipal e seus departamentos à disposição exclusiva de ordens superiores para eventuais urgências ou emergenciais. Artigo 5º. Com base no inciso 4º do artigo 24 da Lei número 8.666, de 21/6/1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, LS, número 101/2000, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisições de bens necessários às atividades de respostas e eventuais campanhas com o objetivo de facilitar as eventuais ações de assistência à população em geral, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização da emergência, vedada na prorrogação dos contratos. Artigo 6º. Fica autorizada a suspensão das aulas e rotinas escolares, conforme necessidade e avaliação da Secretaria de Educação, em comum acordo com o Comitê de Gerenciamento de Crise. Artigo 7º. As repartições públicas municipais não funcionarão até a normalização do abastecimento, ressalvadas as necessidades e avaliação do Comitê de Gerenciamento de Crise. Artigo 8º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigendo até que o fornecimento de combustível no município seja normalizado, revogadas as disposições em contrário. Tuiuti, 28 de maio de 2018,
Prefeito Municipal Jair Fernandes Gonçalves. No Ministério da Educação, comunicado CM 045-6096/2018. Do Ministério Público, ofício número 1806/2018, JUR, ofício número 04, dígito 0398/2018, ESB. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício CGC-DR, número 969/2018, julga regulares as contas de 2014 da Câmara Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 1058 da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, requerimento número 1058 de 2018. Propõe voto de contratulações pelo aniversário do município de Tuiuti. Autoria, deputado Sebastião Santos. Requerimento: requeiro nos termos do artigo 155, parágrafo 155, incisos 8º ao 5º, ao 15º, consolidação do regimento interno, que se registre nos anais destas casas um voto de contratulações com a população de Tuiuti, pelo aniversário do município, a ser comemorado no dia 19 de maio. Requeiro ainda que desta manifestação desse ciência ao senhor prefeito e ao senhor presidente da Câmara Municipal e a todos os seus pares, justificativa, em reconhecimento do labor da população tuitiense, bem como da presteza e perseverança de sua administração pública, que, com muita luta, tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de seus cidadãos. E é com muita honra que presto essa singela homenagem ao aniversário do município de Tuiuti. Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais sinceros votos e conquistas e vitórias. Sala de sessões em 9/5/2018, deputado Sebastião Martim. Projetos recebidos. Projeto de lei do Executivo Municipal número 07/2018, que altera a lei 548/2014 e dá outras providências. Leitura das proposições elaboradas pelos senhores vereadores. Não há. Discussão e votação de propositor nos termos do artigo 133 do Regimento Interno e que depende de deliberação do plenário. Não há. Pequeno expediente. Está aberto o espaço aos senhores vereadores que queiram fazer a apresentação de proposições verbais, desde que as matérias merecem urgência. Ordem do dia. Será respeitado conforme o artigo 103 do Regimento Interno. Não há matéria a ser deliberada. Grande expediente. 15 minutos para manifestações. Está aberto o espaço está aberto aos senhores vereadores inscritos para manifestações ou debate sobre assuntos de relevância municipal, estadual ou federal, nacional, conforme o artigo 116 do inciso 1º do Regimento Interno da Câmara. Hélio Donizete de Lima Jardim. Eu abro mão do meu espaço hoje. Fábio Bueno da Silva. Boa noite, presidente, segundo secretário, vereadores, internautas, pessoal, auditório presente, e boa noite a todos. Queria que, como cada um enfim, todos têm direito a ter um propósito na vida, em questões de religião, de política, em tudo. Política existe até dentro da casa da gente. Mas eu queria aqui agradecer ao Luciano, secretário da Igreja São Sebastião Matriz aqui de Tuiuti, e também, enfim, a Viviane, do Luizão, que há muitos anos o meu pai fazia doação de serragem
para fazer o tapete do dia de Corpus Christi, e eu passei a doar depois de 2, 3 anos atrás. E eu queria agradecer, sim. A gente tem uma fé, tem uma religião, com todo respeito à religião de todos, que cada um tem uma crença aqui. É o dia de Corpus Christi. Eu acho que isso é importante na fé, na religião de cada um. Independente da crença, independente de religião, é uma data muito importante. E eu queria agradecer muito também ao Padre Antônio. E amanhã eu estou na luta lá, amanhã de manhã, às 7 horas, para começar a fazer o tapete do Corpus Christi aqui no município de Tuiuti. E agradeço a todos. Obrigado. José Antônio Ramos, abre mão do meu espaço. José Carlos dos Santos. Márcio Abrão de Oliveira. Eu abro mão do meu espaço. Milton Custódio. Ouvido o senhor vice-presidente, senhor presidente em exercício, senhor primeiro e segundo secretário, senhores vereadores, vereadora, senhores presentes, internautas, boa noite. Vou ser rápido, senhor presidente, só deixar aqui registrado aqui, devido a muitas cobranças, também pude até tentar explicar para as pessoas que esse decreto feito pelo senhor prefeito no dia de ontem, a qual muitas pessoas estão se sentindo afetadas, dado que o combustível chegou também ontem, a prefeitura está disponibilizado lá de 5.000 litros de combustível, e o serviço no dia de hoje não foi prestado com as ambulâncias, conforme esperado pela população que vem cobrando. Está aí aberto aí o serviço emergencial, que é o serviço do SAMU, mas as outras ambulâncias não realizou o serviço, é o que muitos cidadãos vêm cobrando. Também não concordo totalmente com o decreto, expliquei para as pessoas, mas também tentei passar, como ontem lá no posto de gasolina, o prefeito esteve lá presente, estive conversando com ele pessoalmente, talvez foi uma preocupação dele, não com o momento, mas quem sabe mais dificuldades aí com a crise de abastecimento para frente. Mas a gente sabe que o serviço de emergência, SAMU, está aí disponibilizado a todo vapor para atender, mas a população, pelo jeito, se irritou um pouco com essa situação, mas a gente pede paciência, que é uma crise que foi inesperada por muitos, a gente sabe disso aí, e o ato do prefeito, que também não dou aquela credibilidade de 100%, dado que eu falei, o combustível era de conhecimento que chegava ontem. Hoje foi um ponto facultativo, no meu ponto de vista, também até desnecessário, mas economizou. O combustível que podia ser gasto hoje pode ser gasto para frente. Isso que eu tentei passar para as pessoas. E graças a Deus que ninguém sofreu nenhuma coisa tão grave. Espero que não. Pelo menos eu não tive conhecimento que aconteceu nada grave com ninguém. E a gente pede para que a população compreenda a situação, que eu acho que, talvez, no meu ponto de vista, até mesmo essa semana, pode ser que já esteja bem amenizada já, essa situação do desabastecimento. E semana que vem, a gente possa ir, porque pelo que me falam, é que eu não tenho nada concreto, que os veículos da prefeitura, ambulâncias, só vão abastecer a partir de segunda-feira. Então, praticamente, hoje, amanhã, sexta e sábado, só serviço emergencial. É o que estão falando. Mas, se Deus quiser, vai correr tudo certo, vai dar tudo certo. E vamos ter um pouquinho de paciência, que a crise pegou todo mundo desprevenido. Só para deixar registrado isso. E deixar aqui registrado também nessa casa os meus parabéns aos caminhoneiros. Os caminhoneiros mostraram para o Brasil a importância da categoria. Está de parabéns. E deixar aqui também registrado, vereador Fábio, por mais que alguém criticou, mas você teve a coragem, tentou mostrar que Tuiuti participa de alguma coisa que faz parte do país. Você foi um dos únicos que teve essa coragem, não desmerecer nenhum outro vereador da casa, mas também cidadãos que também muitas vezes criticam, mas não têm essa coragem que você teve. Fica aqui meus parabéns para você, e que isso aí demonstre que nós também estamos preocupados, não só com o município,
também com o país, com as condições do nosso país, que vem sofrendo com essa demanda dura do nosso governo federal. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor, me dá uma parte em relação aí a essa manifestação aí dos caminhoneiros, que para mim foi legítima, que realmente a situação desse país é gravíssimo. Nós não temos governo, né? Nós não temos governo e já faz um bom tempo. Mas com essa manifestação pudemos ver que o país está muito vulnerável. Está muito vulnerável. A situação, eu não sei o que pode acontecer com esse país se continuar sendo administrado desta forma. Fala-se numa intervenção militar, que para mim, eu acho que é fora de cogitação, né? Eu acho que haverá uma intervenção militar, sim, se houver um outro tipo de problemas, né? Mas apesar que muitas pessoas querem a intervenção, eu entendo que que precisava ter um governo emergencial, aquele governo que vai ter para acertar as coisas, né? Se for o caso, fechar um congresso, mas temporário. Essa é a minha forma de pensar, temporário, aonde vai poder cortar muitos cargos, né? Para que possamos fazer um país novamente, porque a nossa máquina é muito onerosa, é muito caro, e para isso precisa-se cobrar essa alta taxa de juros da nossa população, que não aguenta mais. Agora, você sabe muito bem, vocês são vereadores, você sabe muito bem que qualquer governo que tiver lá, ele vai cortar imposto aqui, ele tem que criar outro aqui. Não adianta. Então, nós precisamos ter, sim, um governo que assumisse, tipo um militar, mas temporário, aonde ele vai cortar algumas regras, mudar tudo, criar uma nova Constituição, sei lá, certo? Para que pudéssemos fazer os ajustes que um governo normal não vai conseguir fazer, porque a própria lei não permite, entende? Agora também fazendo um pequeno, abrindo um parênteses aí, em relação a esse problema de combustível, os municípios. Durante essa crise, gente, eu lembrei muito do posto que nós tínhamos dentro da nossa garagem, que pelo que eu fiquei sabendo, o posto dava uma garantia de pelo menos um mês, um pouco mais de um mês, de segurança para que os veículos da prefeitura pudessem trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. E que por qualquer crise que tenha, esta crise, por mais forte que ela tenha sido, você sabe muito bem que ela durou quanto? 10 dias? Uma semana? 10 dias? E nós com um posto de gasolina interno, né, como nós tínhamos, e que foi fechado, hoje vocês podem ver lá na garagem, né, pelo menos uma vez eu vi, não sei se está lá ainda, as bombas jogadas lá no canto. Gente, isso para mim é uma judiação. Eu acho que nós deveríamos ter um posto de gasolina da prefeitura, para atender a prefeitura, os veículos da prefeitura, e parássemos de contratar combustível de postos particulares. Eu acho que, para mim, isso para mim facilita o quê? Facilita corrupção, facilita um monte de coisa, sabe? E eu quero aqui dizer isso, que às vezes as pessoas falam assim, como eu falei, usei o termo corrupção, eu não estou dizendo este ou aquele, mas você sabe que pode entrar um prefeito que pode usar o posto, um contrato, né, para fazer corrupção, sim,
para ganhar dinheiro, para se lucupletar com o dinheiro público. Então, se nós tivéssemos no nosso posto lá dentro, além de resolver, de dar uma atenção maior num caso como este, né, não precisar suspender as ambulâncias, suspender os veículos da prefeitura, que poderia continuar trabalhando normalmente, né? Até porque teria combustível por um prazo de um mês e meio, 2 meses. Então, isso é uma segurança maior para o nosso município, né? Então, foi uma judiação, sim, desse posto ter sido retirado lá de dentro, né? Eliminado esse posto lá de dentro e a prefeitura ter que contratar um posto particular, né? Enquanto está normalizado, tudo bem, mas chegou num ponto deste, quer dizer, a prefeitura ficou sem condições de dar uma atenção à sua população, né? Então, é algo que os prefeitos que passarem por aí, este ou outros que forem passar aqui pelo município, deveria pensar com carinho, sim, a volta do posto de gasolina dentro da nossa garagem municipal, né? E muito obrigado pela atenção, vereador. Já dou a parte para você, só para concluir aí o pensamento do vereador. Existem governos que governam com economia, outros para gastar. Eu lembro muito bem do que o senhor falou. Isso aí traz até à tona um passado que muitos não lembram. Acusam coisas que deu errado, mas não lembram o que era bom para o município. Quando no município se fazia o próprio bloquete para calçar as ruas, economizando, usando a mão de obra dos servidores da prefeitura. Até essa Câmara, se eu não me engano, o bloco foi feito pelos próprios funcionários da prefeitura. Então era um governo que se trabalhava para economizar. E tinha seu posto de gasolina, onde tinha a gasolina e o diesel. Com certeza comprava mais barato. Mas depois, aí vem aqueles governos que eu acho que não devem economizar. Tem meta para gastar. Tem que gastar o orçamento, não economizar. Aí, infelizmente, quando chega uma situação dessa, você vê a falta que faz ter trabalhado com economia, com planejamento e com organização. Aí você não tem mais. Quem paga é a população. Eu fico triste, por isso que eu teci aqui o comentário do decreto, mesmo tentando compreender, porque tem muitas pessoas que não têm carro. Tem muitas pessoas que não têm um transporte. E também vai chamar o SAMU não vai, porque talvez o problema do filho dele, ou da mãe, ou de quem for, não é grave, mas é uma dor que essa pessoa vai estar passando até disponibilizar da ambulância comum. E vai passar aí 3, 4 dias, ou um vizinho socorrer, ou um amigo, que seja. Então eu fico triste por isso, porque não foi pensado nessas pessoas. Nem todos eu acredito que tenha carro. E muitas vezes tem um carro que nem condições de andar não tem, e também não conseguiu pegar o combustível. Então é aí que é preocupante, e eu concordo com a população até certo ponto, a revolta. A palavra. Na parte, presidente. Então, o senhor tem ideia, na quarta-feira, que deu o congestionamento dos postos da região inteira, eu cheguei num posto de Amparo, e aí me deparei, tinha 2 ambulâncias abastecendo, que o pessoal precisaria ir para São Paulo, e aí tinha uma senhora atrás, aí dei a fila para ela, aí chegou na hora de abastecer, a moça falou, vai encher o tanque? Eu falei, não, põe R$60. Mas aproveita o embalo. Eu falei, não. Porque quando a gente não tem uma pessoa doente na família, é fácil você encher o tanque. Tem gente que enche o tanque do carro e larga o carro lá 15, 20 dias dentro da garagem. Então, isso é consciência de cada um da gente. Aí, tudo bem, colocou lá R$60, beleza. E aí, que nem a questão de ontem aqui de Tuiuti. Todo mundo abastecendo. É bonito isso. A população precisa. Quem que não precisa de gasolina? E eu não sei, nem fui no posto, nem perdi meu tempo de ligar meu carro para vir para Tuiuti ontem. Mas por que o prefeito não abasteceu todas as peruas de transportar os doentes e as ambulâncias primeiro do que a população? Liberou-se 5 mil litros, daí diz que vai liberar os carros para a saúde só segunda-feira. Primeiro, acho que é os doentes, porque a gente tendo um doente, é que a gente não tem, graças a Deus, na minha família está todo mundo com saúde, mas imagina a hora que a gente tiver um doente e liga na prefeitura e não tem um doente.
e não tem uma ambulância, e não tem uma perua. Eu acho que ele devia, não, vai vir a gasolina, vai vir. Que diz que veio até o meu ouvido, que o prefeito, como o senhor mesmo disse, que ele disse que conseguiu a gasolina para Tuiuti. Então ele tinha que colocar a frota, já que a prefeitura não tem um posto próprio, entendeu? Tinha que colocar a frota, sim, da prefeitura, as peruas, as ambulâncias, veículo a gasolina. Tem os veículos a diesel, que é os veículos do SAMU. Os veículos do SAMU é a diesel. Os veículos a gasolina tinha que colocar à frente, porque a população precisa. Tem gente em todos os bairros que eu vejo estão reclamando que não tem. E de fato isso acontece, está acontecendo em tudo. Mas já que veio a gasolina, então dê prioridade então para o povo. Diz que é ele que conseguiu a gasolina para Tuiuti ontem. É o que veio até mim. E outra questão que eu vou colocar aqui, mudando de pato para ganso, todos julgaram e julgam até hoje, como foi dado, como é que fala, decreto para derrubar o velório, né? E onde era a igreja Não é decreto. Foi um processo. Um processo que veio. Enfim, tudo bem, que é área regular. Por ser uma denúncia de rincha de prefeitos, enfim. E também aonde se encontra o SAMU hoje. É a área da PP. A área PP. A garagem é a área PP também, né? Não, a garagem acho que não. Não é, mas a quantia de óleo e graxa que cai naquela terra ali, na beira do lago. Gente, vamos conscientizar. Entendeu? Tudo bem, fazer o velório lá na beira do cemitério, muita gente falou, eu tenho que pegar o carro agora e ir lá, às vezes, para velar um corpo. Eu acho, né, nada contra. Não está servindo a população do município? Entendeu? Se a garagem não é APP, mas eu tenho a consciência pelo pouco que eu sei de leis. Eu acho que a garagem é APP sim, e aquele derrame de óleo, de motor, e tudo que tem ali naquele chão ali, que detona o chão na beira do lago, eu acho que isso é irrevogável em questões de leis. Mas não cabe a mim, eu estou colocando uma posição minha, um pensamento meu. Entendeu? Mas obrigado pela parte, senhor presidente. E também, concluindo aí a questão do posto de gasolina, em Bragança, o posto Capivarão, ele recebeu combustível e ele tinha uma fila enorme de pessoas particulares querendo abastecer. O que o dono do posto fez? Ele fechou e começou a atender só policiais e viatura. Eu entendo que o posto de gasolina aqui, os dois, que é um proprietário só, eu acho que, como sendo contratado da prefeitura, né, eu acho que deveria sim ter abastecido todos os veículos da prefeitura, né, principalmente da área da saúde, para não ter que incluir um decreto desse, entendeu? Eu também acho que deveria ter pensado um pouquinho melhor, não dizer que o decreto não era necessário, mas era necessário lá atrás. O senhor falou que é de ontem, né? Foi baixado ontem. Então, mas também tudo não é feito de acertos, né? Também é feito de falhas, mas é algo que precisa pensar, né? Obrigado pela parte mais uma vez. Só para concluir, então, vereador Fábio, essa denúncia onde o velório se encontra e vai ter que ser demolido por ser a área da PP, aí sim, vereador, podemos caracterizar picuinha, denúncia que trouxe prejuízo para o município. Porque é aquilo que você falou, se for para apurar a fundo, quase tudo está na área da PP. Aqui foi denunciado o velório e aonde era a igreja quadrangular. A igreja quadrangular, que hoje é o SAMU que é a ambulância. Então é tudo APP, porque... Você imagina o prejuízo, né? Aí se fala de picuinha nas denúncias aí, da oposição. O senhor, resumindo uma coisa, eu fui hoje buscar serragem
na Serraria Povia, em Monte Alegre, 30 metros. 30 metros. E não é lago que nem Tuiuti, não. É um brejinho, umas arvinhas. 30 metros, teve que recuar e fazer uma cerca. Está feita a cerca lá, 30 metros. Será que a garagem, o SAMU, a ambulância, até a própria escola não pega os 30 metros do lago? É 30 metros. Entendeu? Aí vem uma denúncia, tem que demolir velório, tem que fazer velório em outro lugar. Tudo prejuízo para quem? Para a população. Entendeu? Você acha que a garagem, com aquele derrame de óleo de motor, derrame de óleo diesel, graxa pro chão, você acha que não está prejudicando o solo ali na beira do lago? Entendeu? Está no lago. É só duas treimoitas de bambu que separa da garagem. Entendeu, gente? Eu acho que nem o senhor falou, é picuinha. Quem perde com isso? O povo de Tuiuti. Corretamente. Uma boa noite a todos. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy. Eu abro mão do meu espaço. Roberto Zamana. Eu abro mão do meu espaço. Convido a todos para a 10ª sessão ordinária de 2018, a realizar-se em 13/6/2018, nesse plenário. Convido a todos para a audiência pública referente à LDO de 2019, a se realizar no dia 6/6/2018, neste plenário, às 19 horas. Então, portanto, quarta-feira, às 19 horas, tem audiência pública sobre a LDO. Convido a todos para que, em pé, façamos junto a oração da paz atribuída a São Francisco de Assis. Solicito ao excelentíssimo vereador Fábio Bueno da Silva que puxa a leitura na tribuna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver trevas, que o leve à luz. Ó Mestre, fazei que o procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. O senhor segundo secretário fará a última chamada dos senhores vereadores presentes. Hélio Donizete de Lima Jardim. Presente. Fábio Bueno da Silva. Presente. José Antônio Ramos, presente. José Carlos dos Santos. Márcia Abrão de Oliveira. Milton Custódio. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy. Roberto Zamana. Presente. Senhor presidente, os 9 vereadores estão presentes. Nada mais havendo, estando todos os vereadores presentes, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.